Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael Barbosa, eu sou arquiteto de soluções na Amazon Web Services, também conhecida como AWS, a empresa de nuvem do grupo Amazon, e eu vim falar um pouco para vocês sobre como escalar a sua empresa utilizando arquiteturas orientadas a eventos, tá? Vamos lá para o material. Sobre o que a gente vai falar hoje, né? Quando eu começo a pensar sobre arquiteturas orientadas a eventos, a primeira palavra que vem à cabeça é acoplamento, né? Mas o que essa palavra quer dizer de fato? Porque não é só eu pegar todos os meus serviços que estão hoje como talvez um monolito e quebrar eles, né? O fato de eu simplesmente quebrar em serviços menores não vai resolver 100% do meu problema, porque acoplamento não é uma medida binária. A partir do momento que eu simplesmente divido ele, eu consigo melhorar, né, a escala dos meus serviços. Eu tenho que pensar que ele não é unidimensional. O que eu posso pensar como acoplamento? Dependências da minha tecnologia, se eu estiver utilizando Java, se eu estiver utilizando Python, se eu estou fazendo algum tipo de dependência de localização, como por exemplo endereços IP, DNS, se eu uso binário, JSON, Protobuf e Avro para fazer as comunicações de dados, se eu tenho alguma coisa de medida temporal, como por exemplo, as minhas chamadas vão ser síncronas, as minhas chamadas vão ser assíncronas, como isso se conecta? Vou utilizar mensageria, vou utilizar RPC, consultas, vou utilizar paginação. Então, esses são os pontos importantes que vocês parem para pensar quando a gente for falar de acoplamento. Até porque, como já dizia o Gregor Hope, o nível apropriado de acoplamento que você tem depende do nível de controle que você quer sobre os endpoints, tá? Então, o nível de acoplamento que você quer vai depender muito sobre o nível do controle do negócio que você quer ter, ou o nível tecnológico de controle que você quer ter. É sempre uma escolha de negócio. Não tem como fazer 100% desacoplado, mas também a gente não precisa fazer nossas arquiteturas, né, sem pensar em acoplamento. E nosso primeiro ponto, né, para começar a entrar melhor em tecnologia, já que eu vou focar em tecnologia serverless durante essa aula, é função como serviço, tá? Para quem não conhece, a função como serviço que a gente tem disponível dentro da AWS é o AWS Lambda. Ele é um serviço de computação sem servidores, onde você vai colocar o seu código para rodar e para cada evento que aquele código, né, para cada evento que acontecer, aquele código é chamado de maneira isolada. Então, o que eu posso ter? Eu vou ter obrigatoriamente a minha origem de eventos, e isso pode ser desde uma mudança no banco de dados, uma chamada de API, streaming de dados e assim por diante. Cada vez que esse evento ocorre, eu vou fazer a chamada da minha função. Essa função pode ser escrita em linguagens como Node, Python, Java, C Sharp, Go, Ruby, PowerShell e assim por diante. Caso você queira, você também pode montar, né, não está nessa lista oficial de linguagem de programação, não tem problema. Você pode trazer a sua linguagem, por exemplo, quero programar em Lua, é possível? É, não tem, não tem esse tipo de limitação, você só vai ter que montar a sua imagem. E onde que eu posso acessar, né? O que eu posso fazer com esse Lambda? Praticamente qualquer coisa, porque o poder dele vem da linguagem que você está usando. Então, qualquer coisa que você pode fazer dentro dessa linguagem, você consegue, né, fazer diretamente com o Lambda. Então, todos os 200 mais serviços da AWS que nós temos disponíveis, você pode acessar via Lambda, coisas externas, internas. Então, fica a cargo, né, a seu cargo decidir o que você vai fazer. Um ponto importante de toda vez que a gente vai implementar qualquer função como serviço, qualquer função lambda, é entender qual que é o tipo de invocação que esse lambda está fazendo, tá? O que eu quero dizer com isso? Para cada tipo de evento, para cada invocação, né, para cada trigger que eu coloco o gatilho, ele vai ter um modelo de resposta e de tratamento de erros. Então, por exemplo, quando eu vou para o síncrono, ou seja, um application load balancer, um API gateway, né, um gateway de APIs, ou até chamar direto a URL do Lambda, eu tenho que tomar cuidado com onde eu vou fazer o tratamento de erros. E nesse caso, eu posso até fazer um tratamento de erros do lado do Lambda, mas se ele falhar, vai voltar para o cliente. Ok? Então o cliente tem que estar preparado. É uma chamada síncrona, tratamento de erros do lado do cliente. Se eu tenho uma chamada assíncrona, ou seja, eu envio a mensagem e quem enviou só quer saber se o Lambda recebeu, não se ele processou certinho, eu tenho uma chamada síncrona, como Event Bridge, S3 e assim por diante. E esse tipo de chamada
tem que ser feito todo o tratamento de erros do lado do Lambda, não necessariamente dentro do seu código, mas utilizando o próprio produto, como a mensagem deu erro, eu vou ter retentativas, eu vou colocar numa fila caso persista o erro e assim por diante. Então, a diferença entre o síncrono e o assíncrono é praticamente essa. E quando eu falo sobre fluxo, o fluxo é uma implementação para streaming de dados, ou seja, ao invés de receber só um evento, ele vai receber um pool de eventos dentro de um determinado tempo, né? Um fluxo de dados, e o comportamento dele é muito parecido com o síncrono. Ou seja, se durante o stream de dados de um DynamoDB, de um Kinesis, que eu vou mostrar mais para frente na demo para vocês, der problema, eu tenho que fazer a retentativa do lado do produto, do lado do Dynamo, do lado do Kinesis, ok? O Lambda não retenta sozinho nesse caso. Perfeito? Com isso em mente, vamos descer um pouco mais em quais padrões a gente tem dentro de tecnologia quando eu penso em orientação a eventos. E o primeiro deles já vem como solicitação request response, né? O nosso famoso modelo síncrono. Que se você já construiu uma API, se você já utilizou uma API, esse é o modelo geralmente utilizado, ok? Então eu tenho alguém que está enviando a mensagem, fazendo uma solicitação, e o meu servidor vai é, consumir esse evento e dar uma resposta na hora. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é baixa latência, isso é simples e falha rápido, tá? E aí o falha rápido aqui a gente pode, né, colocar como uma vantagem, mas dependendo de como que você está trabalhando, pode ser uma desvantagem. Eu vou levar em consideração que todo mundo que está assistindo isso daqui pensa nisso e usa isso como vantagem. Um ponto é que se eu falhar o receptor, ou seja, uma chamada síncrona, se quem responde falha, ninguém mais vai receber, vai conseguir fazer aquela chamada. Então, isso pode ser sim, né, considerado uma desvantagem. E uma outra coisa que você sempre tem que levar em consideração é, e se eu tiver muitas chamadas em paralelo, né? Se o receptor ficar estrangulado, ou seja, eu tenho uma máquina recebendo ali as chamadas da minha API e essa máquina não escala, quando eu recebo muitas chamadas, ela cai, ela simplesmente não aguenta mais a quantidade de chamadas. São coisas que você tem que parar para pensar quando você está fazendo esse tipo de modelo, né, com request e response. O nosso próximo, a gente já começa a falar sobre assíncrono, só que ponto a ponto. É a nossa famosa fila, ok? Então, quando eu falo assíncrono ponto a ponto, estou falando de filas. Como é que funciona? Quem está enviando a mensagem vai enviar diretamente para uma fila e essa mensagem vai ser consumida da fila através de um receptor. Então, eu já não tenho mais a conexão com quem está pedindo para quem está resolvendo isso. E uma das vantagens sensacionais disso é que você diminui o acoplamento temporal. Ou seja, na hora que eu faço o pedido, não necessariamente vai ser resolvido naquela hora. Então, isso garante que eu vou ter uma resposta. Quer um exemplo disso? Black Friday. Você vai, faz a compra e horas depois, às vezes dia ou dias depois, você recebe a confirmação de compra do seu cartão de crédito. Isso é um exemplo de diminuição de acoplamento temporal. Antigamente caía porque todo mundo tentava fazer na hora. Hoje em dia a gente faz filas e vai executando essa fila conforme todos os serviços respondem para isso. E isso também deixa muito mais resiliente a falha do receptor, porque caso ele falhe por qualquer que seja o motivo, eu já tenho um lugar para essa mensagem retornar e tentar outro receptor, tentar outro consumidor. E a taxa de consumo é controlada por quem resolve o problema, não por quem pede. Ou seja, pelo lado aqui do consumidor. E isso é legal porque imagina que você tem esse consumidor acessando um banco de dados relacional que muitos sabem que não vai escalar com a velocidade que um banco de dados não relacional faz, porque ele não é construído para isso. Então, se eu tiver uma fila na frente dele falando, olha, se tiver 1 milhão de itens nessa fila e eu só vou consumir 1.000 por vez, ele só vai consumir 1.000 por vez. E isso faz com que o banco não caia, sempre fique disponível. Eu posso até demorar mais para responder, mas eu respondo com certeza. E aí cabe a avaliação, né, sobre o que é melhor para o seu caso de negócio. E uma última vantagem é você ter o que a gente chama de Dead Letter Queue, a nossa DLQ. O que, que isso é? Eu vou configurar na fila, ou seja, a fila principal, quantas vezes uma mensagem pode ser consumida, pode tentar ser consumida. Ah, eu posso tentar consumir ela 3 vezes.
E aí, nas 3 vezes deu erro. Na hora que o consumidor tenta consumir a mensagem e dá erro e ela volta para a fila na terceira vez, ela automaticamente vai para a DLQ. Desse jeito, imagina que você faz uma ingestão de madrugada aí de 1 milhão de linhas. Chega de manhã, das 1 milhão de linhas que eram para ter agora no seu data lake, você tem 999.995. Cadê essas 5? Tá, agora você sabe onde elas estão, vai estar dentro da DLQ, você pode ver os logs depois e sabe exatamente qual foi o dado que no processo principal foi perdido, você pode até reprocessar eles, corrigindo o erro que aconteceu, certo? Então, isso é um ponto bem interessante de quando você pensa em modelo ponto a ponto, né, de filas. E uma outra coisa é que você vai ter apenas um consumidor pode consumir cada mensagem. E isso é uma característica de filas. O que que eu quero dizer com isso? Se eu tiver duas mensagens aqui, uma mensagem vem para esse consumidor e a outra mensagem vem para esse consumidor aqui. Não vai mandar todas as mensagens para todos os lugares, certo? E aí a desvantagem disso é que eu vou precisar pensar em correlação de resposta, né? A partir do momento que o consumidor resolveu aquela mensagem, como é que quem pediu aquilo vai ter uma resposta? E o tempo de recuperação de backlog, se acontecer alguma coisa com todos os receptores, os consumidores caírem, quanto tempo eu demoro para voltar, por onde eu volto e assim por diante. Lembrando, tá? Todas as desvantagens que eu estou citando até aqui são problemas resolvidos? São. Mas você tem que levar em consideração quando você escolher, né, qual vai ser o modelo que você vai utilizar para resolver o problema que você tem no momento, tá? O serviço de filas recomendado da Amazon para fazer isso é o SQS, tá? O Simple Queue Service. É uma fila de mensagens totalmente gerenciada, ou seja, você vai fazer as comunicações tudo por API, você não vai precisar levantar servidores para nada. Ela vai escalar quase infinitamente, ou seja, eu posso mandar a quantidade de mensagens que for necessária, tanto para inserir mensagem na fila quanto para consumir, que ela vai conseguir, né, lidar com aquilo. É bem fácil de usar por API, tem total suporte a DLQ, né, a fila de mensagens mortas que eu acabei de explicar, e eu tenho duas opções de fila, a standard, né, a padrão, e a FIFO, first in, first out, primeiro que entra, primeiro que sai. O que, que é um ponto importante aqui? A FIFO garante ordenação, só que o fato dela garantir ordenação limita a quantidade de consumidores que eu posso ter do outro lado. Imagina que eu tenho 10 mensagens na fila, tá? E eu tenho 3 consumidores consumindo ao mesmo tempo. Se 2 consumidores desses dão ok e um deles falha, essa mensagem que falhou volta para a fila. Só que ao voltar para a fila, ela já voltou fora de ordem, ok? Então, para ganhar escala, é mais recomendável a fila padrão. Via de regra, eu testaria, né, pela minha experiência, testa padrão, vê se ela vai te atender, muito provavelmente vai, caso contrário, você testa a FIFO. O throughput, né, a saída da FIFO é interessante, mas tem vários cuidados que você tem que tomar ali com ela, ok? Então, fica a dica aí para quando você for utilizar o SQS. E aí, um ponto, né, já que eu falei mais cedo sobre como as mensagens se distribuem, não confunda fila, né, com o pub/sub ou publicar assinar. Qual que é a diferença entre eles? Numa fila, como eu já tinha mostrado, se eu tenho 3 mensagens de 3 consumidores, cada um deles recebe uma das mensagens. Diferente de um pub/sub, que todo mundo que se inscreveu nesse tópico vai receber todas as mensagens, ok? São necessidades diferentes, então, para resolver necessidades diferentes, a gente tem serviços diferentes. No caso da fila, o SQS, no caso de pub/sub, a gente tem aqui o SNS, tá? Simple Notification Service. Então, eles não competem entre si, eles são para coisas totalmente diferentes, tá? E tem mais um ponto ainda de comunicação assíncrona, né, ponto a ponto, que é, às vezes, a gente precisa criar um WebSocket, tá? E para quem não conhece o WebSocket, é um canal que vai ficar aberto entre o servidor e um cliente. Geralmente, quando você usa, né, alguma rede social que fica recebendo notificações, aquilo é um WebSocket aberto. Existe uma grande possibilidade daquilo ser um WebSocket aberto. E você manter o WebSocket tende a dar trabalho, tá? E ele funciona em cima de um protocolo chamado TCP. Esse protocolo, né, o HTTP, né, que funciona em cima dele, é muito grande a quantidade de informações que vai para você mandar uma mensagem pequena. Então, existe dentro de IoT, dentro do mundo de IoT, um protocolo novo.
ele chama MQTT, né? Novo para talvez para quem está nessa parte de tecnologia, longe de IoT, né, como eu, mas uma coisa interessante dele é que ele abre esse canal, ele mantém a conexão aberta, porém ele lida com mensagens pequenas, tá? Ele é feito para rodar em dispositivos menores. Então, ele tem que gastar menos bateria, ele tem que gastar menos rede, e isso é excelente para aplicações de larga escala, ok? Então, eu, se fosse você, quando tiver essa necessidade de WebSocket, olha se um IoT Core, que é um MQTT implantado como serviço, não vai resolver o seu problema tão bem quanto um WebSocket. E eu diria que, a depender do caso, pode ser sim que o custo que você vai ter no final com o MQTT fique muito mais em conta, né, do que utilização de um WebSocket. Serviço versus serviço, tá? É muito mais para você ter isso em mente na sua próxima implementação. O nosso último modelo de roteador com mensagem assíncrona. Então, a partir de agora a gente continua em mensagens assíncronas, só que eu não tenho mais uma fila. Eu quero um modelo de roteamento. Eu quero um barramento no meio. Como é que isso funciona? Quando eu tenho aqui o meu cliente, né, o meu remetente, ele vai enviar todas as mensagens que eu tenho, todos os meus eventos, para um barramento, ok? E esse barramento vai ter regras. Para que servem essas regras? Ah, eu quero todos os eventos que são azul, vem para esse cliente aqui. Todos os eventos que são verde, vem para esse cliente. Por que isso é interessante? Imagina que você tem milhares de eventos passando ali todo dia, e se todos os seus clientes receberem todos os eventos, primeiro, o próprio cliente tem que filtrar o que serve para ele e o que não serve. Isso por si só já gasta poder computacional, né, sem necessidade. Segundo, os clientes podem estar recebendo informações que não deviam receber. Então tem um ponto de gasto excessivo de processamento com indevido e segurança, né? Quais vantagens esse padrão tem? Ele vai reduzir o acoplamento de localização, ou seja, eu vou conseguir enviar exatamente o que aquele serviço, o que aquele cliente precisa para ele e não nada mais. É muito mais eficiente tanto para quem envia quanto para quem recebe essa informação, tá? Então, e aí dentro da AWS, para resolver isso, a gente tem o Amazon Event Bridge. Esse serviço, até na demo que eu vou fazer mais tarde, é o coração de tudo, tá? É por onde vai passar todas as mensagens, todos os eventos que a gente vai fazer. Ele é muito simples, como ele é serverless, de novo, não tem nenhum tipo de infraestrutura para você lidar. Você vai também fazer toda a comunicação com ele via API, tá? E a ideia é que você publique todos os seus eventos de negócio, eventos de tecnologia, tudo nele, tá? Da onde você pode tirar esses eventos, né? Primeiro, se você já usa uma conta da AWS, seja qual for o seu level de utilização, saiba que você já usa Event Bridge. Por quê? Os serviços da AWS, quando você faz um comando, por exemplo, de criar uma máquina, criar um bucket do S3, criar um Lambda, criar um Dynamo e assim por diante, alterar, deletar, um login, passa isso, essas ações viram eventos e esses eventos são publicados no Event Bridge, tá? Você não paga por isso, mas eles estão entrando lá para que você possa fazer automações baseado nisso. Por exemplo, não era para o Rafael estar fazendo login às 2 da manhã. Tem algum incidente acontecendo? Não? Então já bloqueei o acesso dele. Isso orientado a eventos. Você pode conectar as suas aplicações customizadas, as suas aplicações de negócio, criando, né, um Event Bus para elas. E se você usa, por exemplo, serviços como da Atlassian, como o Gira, um Datadog, um New Relic e assim por diante, e você quer que esses serviços deem, né, algum tipo de gatilho dentro da sua conta ou das suas contas da AWS, você pode conectar também via Event Bridge, tá? Então, ele acaba sendo a porta de entrada para eventos dentro da sua conta. Todas as contas nas regiões têm o que a gente chama de Default Event Bus, né? É o Event Bus padrão. Para que ele serve? Para receber as mensagens de serviços da AWS, ok? Via de regra, se você vai utilizar para qualquer tipo de aplicação que você está construindo para publicar eventos, a recomendação é que você não utilize ele, que você crie
tá, um Event Bus, né, um barramento customizado para você. Você paga mais por isso? Não, porque você vai pagar sempre pela quantidade, né, de chamadas que você está fazendo. Então, se você está fazendo 1 milhão de chamadas no Event Bus, ou no Default, ou 500 mil no Default e 500 mil no customizado, o valor é o mesmo, ok? É muito mais para sua organização e segurança do que qualquer outra coisa. E caso você use, né, uma fonte de dados de parceiro, como eu falei, Datadog, New Relic, Gira, vai entrar por um Event Bus de parceiro. E aí tem outras duas coisas muito interessantes e muito úteis. Primeiro, arquivo, tá? Imagina que você está ali recebendo alterações do banco de dados, ou então que você conecta com um parceiro da sua empresa para receber dados, né, dos seus clientes e assim por diante, e você notou, né, é raro, mas acontece com frequência, que teve um problema no código da integração, tá? Que então você consome ali a partir do Event Bridge e notou que não necessariamente é um bug, mas não é o que você esperava. Então você vai precisar fazer o famigerado reprocessamento. Se você não se não existisse esse arquivamento aqui, você teria que chegar no seu parceiro e falar: "Olha, então sabe o último mês de dado? Eu vou precisar dele em um dia". Talvez o seu parceiro não consiga te atender, ou até se for uma demanda interna de banco de dados, você vai ter que esperar de madrugada para o banco ficar frio, dependendo da empresa e assim por diante. Desse jeito não. Você tem um arquivamento de eventos aqui por um determinado tempo, e você simplesmente pode falar: olha, eu quero esse tipo de evento aqui, eu quero fazer um replay deles desde tal data. E você vai fazer um replay dos seus arquivos, sem precisar, né, conversar com parceiro ou outras áreas internas. Direto aqui você pode reprocessar. E um outro ponto é o Schema Discovery. Vamos falar, já que a gente está falando de microserviços, vamos levar em consideração que você tem 10 microserviços. Que eu até acho pouco, mas vamos usar número redondo para facilitar. Cada um desses 10 tem 10 tipos de eventos que eles podem gerar. Isso já te totaliza num problema pequeno, 100 eventos para você catalogar. 100 tipos de eventos para você catalogar. Olha, eu sou desenvolvedor também. Catalogar a primeira vez, ok. Manter isso pode ser que seja um processo complicado. Então, para facilitar a sua vida, o Event Bridge tem uma coisa chamada Schema Discovery. Ele pode entender qual que é a última versão do seu evento, e ele vai deixar sempre mapeadinho, bonitinho, para caso você queira criar, né, um SDK para fazer a integração do seu Event Bridge direto, tá? Ele te dá esse SDK para facilitar tanto a documentação quanto o SDK para você prover para os desenvolvedores, tanto da sua empresa quanto quem precisar fazer a integração de eventos. As regras, né, que são o motor de tudo, porque se não fosse elas, eu mandaria todos os eventos para todo mundo. Só que a partir delas eu consigo fazer uma pergunta para aquele evento que chegou e entender se quem está conectado nessa regra, se o destino está conectado nessa regra, tem interesse naquele evento ou não. E quando a gente fala de destino, pode ser N, serviço da AWS, como Lambda, SNS, SQS, Step Functions, ou até, né, um destino de API HTTP. Eu vou mostrar os dois exemplos para vocês, tá? Tanto de serviço AWS quanto destino HTTP para o seu Event Bridge. Quando a gente fala sobre eventos, né, a gente tem que levar em consideração o seguinte: o evento, para eu conseguir entender o que que ele é, eu preciso de uma coisa chamada envelope, ok? Esse envelope nada mais é do que o remetente e destinatário. Nosso famoso padrão, né, para receber coisas em casa. Se isso não existisse a level global, você não conseguiria pedir um pacote que está vindo, sei lá, dos Estados Unidos e ele chegaria no Brasil de maneira tranquila. Que garante que ele chega aqui? O formato, né, das informações que está ali dentro. Qualquer evento que você vai construir precisa da mesma coisa. E aí onde entra o nosso envelope. No caso do Event Bridge, eu tenho aqui os campos source, detail type, detail. Source vai falar sobre o domínio daquele evento. Por exemplo, esse daqui é do tipo pedido, do tipo ordem, tá? Então eu tenho um evento do domínio ordens, né, do tipo pedido. O tipo desse evento, ou seja, beleza, eu sei que isso aqui é do domínio pedidos, mas o que que ele é? Ah, é um pedido criado, tá? Porque poderia ser um pedido cancelado, um pedido alterado e assim por diante. Só esses dois aqui, ó, já ajudam muito aquele Schema Discovery a entender quem é quem. E aqui dentro do detail, ó, tem o campo data, que é onde de fato você vai colocar o conteúdo do seu evento, ok? Então entenda que todo o conteúdo que você quer vai dentro do data. O resto
é o envelope. E se você manter o padrão dos envelopes, vai facilitar muito a sua vida. Para a gente ver um exemplo de regra, o que, que é uma regra? Ó, eu quero pegar tudo que tiver, todos dentro do barramento, eu quero olhar dentro de detail eu vou procurar data, dentro de data, um campo chamado currency, moeda. E dentro desse campo eu quero tudo que tenha, que seja AU ou NZ, tá? Todas as moedas que sejam AU ou NZ. Aí beleza, chegou esse evento que está aqui na esquerda, o que, que ele vai olhar? Tem correspondência? Ó, o campo tem o campo currency e ele é do tipo AU. Então, ele corresponde ao que eu preciso. Esse evento vai passar por essa regra e essa regra vai enviar para o destinatário que tem, tá? Que ela tem conectada nela. Eu posso enviar, como eu falei, para todo tipo, tá, de serviço AWS aqui. São mais de 20 tipos de serviços diretamente conectados, mais destinos de API. Geralmente, as pessoas vão pensar no Lambda, tá? Principalmente quando está começando a aprender Event Bridge e assim por diante, mas vai além disso. Você pode conectar com serviços de container que você já tem rodando, seja em ECS, em EKS, e subir mesmo o serviço, tá? Você pode conectar com Step Function, se você não sabe o que é isso, eu vou mostrar melhor para vocês daqui a pouco. Eu falei, por exemplo, do login, né? E esse login ser um incidente, tem um serviço chamado AWS Incident Manager, que você pode se conectar direto ao invés de precisar chamar um Lambda. Não, chama um Incident Manager, ele faz, né, o que você precisa em relação aos logins, por exemplo, automações de login. Vai querer rodar um pipeline de dados ou de aplicação? Pode ser também. Quer fazer um novo treinamento de modelo a partir de um evento que chegou? Melhorar o seu modelo de AI generativa que você está rodando no Bedrock? Beleza. Usa o AWS SageMaker direto da sua Event Bridge. Se a gente vai falar, né, de estar conversando sobre arquitetura orientada a evento, tem alguns pontos que são importantes da gente deixar claro. Eu já falei para você que um evento tem que ter envelope, como é que ele funciona e tal, mas o que é importante a gente falar sobre evento? Eventos, eles são sinais de que um estado do sistema mudou, ok? E pelo fato dele ser sinal de que um estado no sistema mudou, ele sempre vai falar sobre o passado, ok? Pensando em física aqui, uma única dimensão que a gente não consegue voltar é tempo, por enquanto, né? Então, se já aconteceu, ele também é imutável, certo? Um evento sempre vai ser imutável. E então, não por favor, não altere eventos, né, no decorrer da aplicação. Por quê? Porque você pode estar colocando informações erradas ali no meio. Se algo diferente aconteceu, crie um novo evento. Não faça o update, tá, dos eventos. E como a gente já tinha falado antes, reduz o acoplamento, né, restringindo aí as informações aos dados principais que tem dentro do evento, né? Quando você vai construir a sua aplicação orientada a eventos, uma determinada hora você vai ter que sentar com o seu time, né? E tomar uma decisão muito importante. Eu vou ter eventos esparsos ou de descrição completa? Vamos lá. O que é um evento esparso? É um evento que eu vou falar: olha, o pedido 123 foi criado às 10h47 pelo cliente 456. Uma informação simples, rápida e curta. Agora, o que é um evento de descrição completa? Pedido 123 foi criado às 10h47 pelo cliente 456, com status aberto, total é 237,51, tem esse item, esse item, esse item, tem a discriminação de valores, tem tudo, ok? Talvez você, enquanto eu estou explicando isso para você, você pensou, poxa, para mim faz mais sentido esse, para mim faz mais sentido o outro. Não tem resposta certa, tá? Eu sou arquiteto, a minha famosa resposta é depende. Por quê? Porque depende do que você precisa, do seu caso de negócio, quem regula a sua empresa e assim por diante. Vamos fazer uma consideração aqui de eventos esparsos. Se o evento é pequeno, o que pode acontecer? Quem recebe ele, tá, mas quais são os detalhes? Eu preciso saber mais. E aí, os serviços que recebem esse evento ou pessoas têm que ter uma maneira de fazer uma consulta desse dado. E com isso eu vou entender quem está acessando qual dado por quê. Se você está acostumado. Eu, por exemplo, atendo fintechs. Então, para mim, eu estou muito mais acostumado a esses eventos esparsos, por quê? Por regulamentações de Banco Central e entre outras coisas, eu tenho que saber quem acessa aquele dado, que hora, por quê. Se eu tenho um evento completo, vai dificultar a minha vida. Se eu tenho um evento esparso, eu
sensibilizo todas as aplicações que precisam saber que aquilo aconteceu e a própria aplicação vai ter que conseguir pegar o restante dos dados. Dá mais trabalho para desenvolver? Sim, mas para esse caso de negócio faz sentido, ok? Por causa de regulamentações. Agora, se eu vou para descrições completas de estado, eu tenho que entender que quanto maior o meu evento, maior vai ser um problema muito específico que é, o ideal é que ele seja retrocompatível, ou seja, se eu tenho uma nova versão, ela tem que ser, quem está esperando a versão anterior, a aplicação não pode quebrar. E assim por diante. Esse evento aqui do lado ainda é pequeno. Imagina que você tem um evento muito maior que esse, 5, 10 vezes maior que isso. Ok, é muita informação. Como é que eu vou garantir cada vez que eu tenho uma nova versão que todo mundo que espera as versões anteriores está sendo atendido? E uma outra coisa importante é como é que eu vou calcular os valores, né, que eu gasto de movimentação de dados? Eu não sei para onde você está enviando, mas vamos falar que você está enviando para fora, para se comunicar com um sistema fora da sua AWS. Você paga essa transação de dados externa e com esse evento grande, você está pagando mais transação de dados, tá? Você está pagando um volume maior de dados. E isso, com o tempo, tende a aumentar. Porque se você está lançando novas versões, deixando o seu evento ainda maior, ou até o evento manteve o mesmo tamanho, mas a sua empresa cresceu, né, o famoso problema que todo mundo quer ter, você também vai ter um aumento de custo aí, se você escolhe esse modelo. Então, é o que eu falei, não tem resposta certa. Você pode ir para o lado de esparso, para o lado de descrição completa, cada um tem seus prós, cada um tem seus contras. Agora, uma coisa que é muito importante que vocês entendam, existem 2 conceitos dentro de orientação a eventos, e esses conceitos têm que ser aplicados nas suas aplicações para facilitar a sua vida. Um deles é a coreografia e o outro é a orquestração. Vamos começar por coreografia. Então, quando eu falo sobre coreografia, eu quero fazer uma dança entre os meus domínios. Então, quando acontece uma coisa no domínio A, o domínio B, que tem interesse nesse domínio A fica sabendo. Por exemplo, eu tenho aqui o meu domínio de varejo e o meu domínio de logística. O domínio de logística, toda vez que um novo pedido for criado, ele quer ficar sabendo, porque querendo ou não, quem entrega é esse domínio, né, não o varejo. Então, quando eu tenho um novo pedido, eu notifico o meu domínio de varejo, desculpa, de logística, perfeito? Se o pedido foi criado, eu notifico ele. Então, entre domínios diferentes, a gente faz coreografia. E o que acontece dentro do domínio? Dentro do domínio, a gente faz a orquestração, ok? Então, um processo de negócio que acontece dentro do domínio, eu tenho um processo que eu vou ter que seguir. Quando você vai construir uma nova funcionalidade do sistema, fazer alguma coisa, você querendo ou não, já usa um padrãozinho do que a gente chama de UML, nem que seja mental, escrito, desenhado. O que, que é isso? Olha, primeiro eu vou ter que fazer isso, depois eu vou ter que fazer isso, se isso der certo eu faço isso, se der errado eu faço isso. Um desenho, um fluxo. Então você usa o orquestrador para orquestrar este fluxo. Por exemplo, varejo, eu tenho uma entrada de pedido. Eu vou olhar no estoque. Eu tenho estoque para responder esse pedido? Ah, tenho. Então eu vou agora que eu tenho estoque, eu vou pedir para gerar a nota fiscal. Gerei a nota fiscal. Quando eu gero ela, o pedido foi criado e eu publico isso. Quem coordena minhas coreografias, né? Que nesse caso pode ser, por exemplo, o Eventbridge, para falar que o pedido foi criado. Então eu tenho um novo evento. Para fazer toda essa parte de orquestração dentro da AWS, a gente tem as Step Functions, ok? O que é isso? É uma maneira de você visualmente, tá, desenhar o que você precisa passo a passo, de maneira bem simples, ok? Seguindo o passo a passo de negócio, e você fala, olha, primeiro acontece isso, entra essa informação, sai essa informação, com essa informação eu faço isso, com essa eu faço esse outro, presta atenção também em como funciona a parte de erros e assim por diante. E eu tenho 3 tipos, né, de integrações com Step Functions. Primeiro, request response, né, você vai solicitar a resposta. Então, eu quero pegar um dado da S3, eu faço essa solicitação de sincronização, eu já tenho a resposta na hora. Depois, eu invoco uma lambda, tenho a resposta na hora. E aí eu publico o meu evento, ok? Esse tipo de integração que eu faço
é possível fazer com o SDK também. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho serviços dentro da Step Function que ele faz uma ligação direta, ele tem uma ligação otimizada, que são mais ou menos 20 serviços. Para todo o restante, eu posso utilizar diretamente a API do serviço. E, gente, são mais de 200 serviços que eu posso conectar aqui, então. Tá? Então, usando esse padrão de request response, eu posso conectar com praticamente qualquer serviço que eu tenho dentro da AWS, diretamente do meu orquestrador. Então, não importa o que você vai fazer aqui dentro da AWS, você vai ter um domínio do seu produto, como eu estava falando, varejo, logística, cliente, carrinho e assim por diante, e você pode fazer a orquestração de passos via Step Function, já que você pode chamar praticamente qualquer um dos meus serviços. Tem um outro padrão que é aguarde o retorno de chamada. E por que ele é interessante? Eu começo, por exemplo, a minha Step Function, e aí eu vou mandar uma mensagem para uma fila, por exemplo, uma fila SQS. Quando eu mando essa mensagem para a fila, a mensagem vai ser consumida, isso pode demorar X tempo. O normal é eu ficar, tá pronto, tá pronto, tá pronto. Aqui eu não preciso. Ele vai colocar a mensagem na fila, quem consumir vai ter uma URL ali que vai avisar, olha, isso daqui foi consumido com sucesso ou com falha. Se foi consumido com falha, vou fazer um tratamento de erro. Se foi consumido com sucesso, eu tenho um outro passo. Por favor, sempre que você for construir um fluxo, seja utilizando step functions ou não, eu recomendo que use, mas o ponto é, pensa que vai falhar. E se falhar, o que, que eu faço? Tá? Pode ser um erro que você já conhece e espera, e pode ser um erro genérico, mas se prepare para os erros. E se você tem um fluxo para olhar, como o que eu estou te mostrando nesse momento, você vai saber exatamente, ó, passou por aqui, executou isso daqui e terminou. Você consegue visualmente entender onde que está o problema, caso ele tenha ocorrido. Isso facilita muito a vida. E eu consigo também fazer essa integração com chamadas de SDK da AWS, ou seja, eu consigo fazer esse tipo de integração conectando com praticamente qualquer serviço. E o último é uma execução de trabalho, tá? Eu preciso executar alguma coisa. Por exemplo, eu vou utilizar o Athena, que caso você não conheça, é um serviço que eu consigo fazer queries em sistemas de dados como S3, tá? Utilizando SQL. Então eu vou pedir para que alguma query seja executada e depois eu simplesmente pego o resultado em outro passo, porque isso pode ser algo que demora, certo? E aí, depois disso, eu faço uma integração, por exemplo, para o Event Bridge para publicar esse evento. Vocês devem estar notando que todo final aqui eu estou mandando para o Event Bridge. Por quê? Coreografia e orquestração. Estou mostrando a orquestração com Step Function, no final eu gero um evento falando que aquilo acabou e qual foi o resultado, certo? O ponto importante desse tipo de integração é que não é possível fazer isso com as chamadas de API da AWS. Então você só consegue utilizar os serviços que são otimizados já. Tá? Porque é algo muito específico, por exemplo, tem que esperar de um jeito para o Athena, outro para o Glue, outro para o SageMaker e assim por diante. Tá? Então, por causa disso, não tem como fazer a integração com o SDK. Mas vai por mim, os outros dois tipos de integração que tem são mais que suficientes para boa parte dos casos. E aí, a gente chegando aqui no final, tudo que eu expliquei aqui é importante até a hora que falha, né? E na hora que falha, existe o que a gente chama de observabilidade para te ajudar. E observabilidade, por favor, não é só log. Log é apenas uma, né, uma das arestas aqui da pirâmide. Então, o que que é uma observabilidade? Quando eu tenho a minha aplicação com logs, gerando métricas de aplicação, ok? E eu tenho trace. Para quem não sabe o que é trace, imagina que eu tenho uma chamada na minha aplicação, essa chamada tem um identificador. Através de tracings, eu rastreio tudo que aquela chamada fez, onde ela pegou e assim por diante. Quando eu tenho esses três pontos, essas três arestas, eu consigo falar que a minha aplicação é observável. E note que quando eu falei métrica de aplicação. Se você tem uma aplicação de inserir usuários no banco e você não sabe quantos usuários foram inseridos nos últimos 10 minutos ou uma hora, talvez você não tenha métricas de aplicação, você tenha métricas de infraestrutura.
Então preste atenção, tá, nessa diferença sutil aqui. Eu quero entender se a minha aplicação resolve esse problema de negócio, como que eu tô. Muitos de vocês talvez faça isso via log ainda. Não é mais necessário que a gente faça via log, a gente pode gerar métricas diretamente da aplicação. Como que eu vou fazer isso dentro da Amazon? Eu consigo fazer isso através do CloudWatch. O CloudWatch vai ser a sua ferramenta tanto de log quanto de métrica, tá? E nas métricas você pode publicar métricas customizadas da sua aplicação para utilizar ele e seguir, e você consegue mandar os logs e fazer análise desses logs direto dentro do console, tá? E do lado de tracing, a gente vai ter o X-Ray. Então, o X-Ray você vai conseguir ligar ele nos serviços que você está utilizando dentro da AWS e você vai também colocar a dependência dentro do código que você está utilizando. A partir disso, ele vai saber tudo o que acontece, por exemplo, entrou no API Gateway, foi esse ID, demorou tanto tempo, chegou no Lambda em tanto tempo, o Lambda executou. Ele entrou no Dynamo, entrou no RDS, fez uma chamada de API, tudo isso ele resolveu em tanto tempo e cada um dos passos demorou esse tempo, teve essa resposta e retorna. Pensa bem, se você tivesse todos esses dados da última vez que você entrou no War Room, não teria durado menos? Fala a verdade. Eu sei porque a partir do momento que eu aprendi e comecei a utilizar, a minha vida em gerenciamento de crise ficou muito mais fácil, tá? E aí, como eu já falei, orquestração e coreografia são coisas que andam juntas, certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, a minha entrada dos meus usuários mandando requisições para minhas APIs, um domínio foi chamado, então eu posso usar uma step function para resolver esse problema. A partir do momento que a step function terminou, eu publico o evento, que aquilo deu certo ou errado, que seja. E eu posso ter várias regras e aí a regra eu falo o que se aquele evento me interessa ou não. Caso interesse, eu sigo, né, para onde precisa. Se é direto do SNS, se eu vou ter outro step function, se eu vou colocar direto numa fila, uma conexão HTTP e assim por diante. Então você tem que sempre trabalhar junto. Por favor, não pense em fazer, né, coreografia, que é ficar publicando eventos para fazer ligação dentro do mesmo domínio. Fazer o entender tudo que está acontecendo ali dentro vai te dar muito trabalho. Então, dentro do domínio você orquestra, fora do domínio você coreografa, ok? Então, sempre leva isso em consideração. E aí, por último, mas não menos importante, e aí, Rafa, qual serviço eu uso, né? Porque eu, como arquiteto de soluções da AWS, o que eu mais ouço do meu cliente é qual que é o melhor serviço para tal coisa, né? E só que às vezes é uma pergunta genérica, qual que é o melhor serviço de mensageria? Aí vem a pergunta, qual que é o problema? Porque se você vai fazer alguma coisa com MQTT ou IoT, IoT Core, você vai mexer com algo novo ou algo que já existe? Você vai refatorar ou você quer substituir? Você quer isso para hoje? Você quer usar uma mensagem, um fluxo de dados? Você quer uma retenção maior ou menor que 7 dias e assim vai, tá? Aqui eu vou focar muito no Event Bridge, mas o Event Bridge vai enviar para o SQS na demo que eu vou fazer daqui a pouco. Eu tenho um Kinesis para mandar esses dados de influxo de dados para o meu Data Lake, ok? Eu poderia fazer uma parte disso com Kafka, mas por decisão não fiz, porque eu queria uma retenção menor que 7 dias e utilizar serverless e assim por diante. Então, quando eu mostro, né, esse gráfico, é muito mais para pega o seu problema, né, não se apegue muito à tecnologia, pega o seu problema e começa a se perguntar verdadeiramente, eu quero algo novo ou que já existe, eu quero refatorar ou substituir, é mensagem ou fluxo, PubSub ou peer-to-peer, e isso vai te ajudar muito na hora de decidir. Por quê? Poxa, eu poderia pegar o SQS e SNS para resolver tudo? Poderia, mas vai ter hora que, como você está utilizando eles para fazer algo que eles não foram feitos para te entregar, você vai estar dando uma volta muito grande. Vai ter muito mais trabalho arquiteturalmente falando. Então, presta atenção, tá na hora de fazer esse tipo de escolha. E aí, como falar é fácil, vocês já estão me ouvindo há um tempo, vamos mostrar demo, né? O que eu vou mostrar para vocês nessa demo? Eu vou construir um script Python, certo? Esse script Python vai inserir vários eventos de vários tipos diferentes no Event Bridge. Daqui a pouco eu já mostro esse evento, tá? Esse Event Bridge. E aí eu tenho um barramento de eventos e dentro desse barramento eu vou ter 4 regras. Uma para mandar tudo para o meu Data Lake,
que então todos os eventos que passarem no bus, essa regra vai pegar, vai mandar para um firehose. O que, que é esse firehose? Tá? Ele vai formar um bloco de informações de 5 minutos, que foi o que eu configurei, e vai mandar para o S3. Por que, que eu estou fazendo isso? Porque fica mais fácil de ler, né? Se eu estou pensando em data lake em blocos do que linha a linha. Imagina que cada mensagem vai virar um arquivo. Para ler isso depois é muito mais complicado, sem falar que vai te custar mais, já que o S3 cobra por quantas vezes você, né, faz interações na API. Então fica mais organizado e mais, né, efetivo em custo. Eu vou ter um que o detalhe é a API, que vai ter uma regra e vai enviar para uma API que tem um lambda atrás. Quando o detalhe for de step function, eu vou simplesmente, né, pegar essa regra e vou ativar uma step function que tem várias funções lambdas ali trabalhando em conjunto. E quando o detalhe for demo, eu vou mandar para uma fila e essa fila, né, vai ser consumida através de um lambda. Então, vamos lá, deixa eu mostrar isso para vocês. Nossa demo eu vou começar explicando aqui o meu script Python, né? Por quê? É através dele que eu vou inserir no meu Event Bridge. O que, que eu fiz aqui? Eu estou utilizando Python, então o SDK da AWS boto 3, eu estou fazendo alguns importes aqui, e o que, que eu peguei? Eu gosto de rock, peguei uma lista com várias bandas de rock aqui, tá? E a lista ela é bem grande, como você pode ver, então para garantir que não vai ter eventos iguais. Aí eu tenho algumas ações, alguns verbos aqui, né, para escolher e alguns tipos. Então eu tenho aqui o tipo demo, o tipo step function e o tipo API, os mesmos três tipos que eu mostrei ali durante, né, a explicação da arquitetura da demo. E aí o que eu faço? Eu simplesmente sorteio qual que é o tipo, sorteio qual que é a banda e qual que é a ação na hora de publicar o meu evento. Cada vez que eu rodar esse script aqui, tá? Eu vou estar enviando para a source com o app demo e o detail type está sendo sempre sorteado e o detalhe, né? Eu rodo o get detail aqui para formar a minha mensagem. Cada vez que eu rodo esse script, eu estou inserindo 10.000 mensagens na minha fila, tá? Desculpa, no meu Event Bus. Então, vamos rodar esse script. Deixa eu ligar aqui o meu evento e eu vou rodar de 3 em 3, então eu já vou inserir 30.000 eventos aqui direto. Fechado. Ele está inserindo enquanto ele está fazendo isso, que vai ser bem rápido. Deixa eu mostrar para vocês o Event Bridge, tá? Então, ó, vamos lá. Eu vou entrar aqui no painel, digitei Event Bridge, perfeito. Então, ó, eu tenho aqui nos meus barramentos de evento, eu mostrei para vocês que toda conta vai ter o default, então o meu tá aqui, ó, e eu criei esse Event Stalk, tá? Esse barramento aqui, eu tenho, né, algumas permissões já conectadas a ele, algumas regras, e essas regras são que eu vou mostrar para você agora. Ó. Cliquei aqui em regras, Event Stalk. As 4 regras que eu falei para vocês estão aqui, ó. Data Lake, Demo API, SQS e Step Function. Mas, Rafa, você falou que ia ter 4, tem 6. O que, que eu liguei aqui, ó? O arquivamento e a parte de esquema, ok? Então, quando você habilita tanto os arquivos quanto a parte de esquema discovery, eles viram regras, regras gerenciadas pelo próprio Event Bridge, ok? Então, vamos mostrar primeiro a regra de Data Lake. Essa regra, né? O que, que eu tenho aqui? Eu tenho tudo que for passar aqui pelo meu barramento, né? Então, esse é o padrão que eu coloco. Se eu quiser que mande tudo, vai mandar para o meu Kinesis, certo? Esse Kinesis, né, o Kinesis Firehose, por sua vez, vai enviar para o S3. A configuração que eu coloquei aqui foi a seguinte, ó. Cadê? Eu estou mandando a cada 1 minuto ou 128 megas, tá? O que for atingido primeiro. Então, tudo vai passando por ele, ele vai fazendo, né, um buffer, vai pegando seus arquivos e juntando. Se der 1 minuto e ele não tiver 128 megas, ele forma um pacote e coloca no S3. Se em 30 segundos eu já consegui atingir os 128 megas, ele fecha o pacote e coloca no S3 e começa a contar de novo. Perfeito? Então, deixa eu mostrar para vocês no S3 como é que ele fica. Ó, eu já estou dividindo, essa parte de divisão por tipo, né, do evento fui eu que configurei. Vou pegar aqui, por exemplo, a API, aí ele dividiu sozinho, ó, 2023, 10, dia 20, e qual foi a hora?
e olha só, olha o zip aqui do que eu acabei de fazer, né, a inserção. E a mesma coisa vai acontecer para todos os outros aqui. Já que eu inseri 30.000 eventos, com certeza todos eles têm alguma coisa nesse momento. Vamos fechar aqui para não se perder, né? E aí eu vou colocar a regra aqui de API. Na regra de API, o que é interessante, né, de mostrar? Olha só, eu estou usando o source prefix, tá? Com o prefixo que eu coloquei no meu script, só que no detail type eu estou falando, olha, quando o prefixo for API, você injeta essa regra. Para onde? Mandando para demos API, ok? Que é uma API que eu acabei criando aqui dentro da AWS mesmo. Então, se eu abrir esse demo API aqui, ó, é uma conexão com HTTP e olha só, mandando pro API Gateway, que se eu abrir ele, ó, procurei o ID, ó, Dev Step Functions. Esse é o API Gateway que vai receber as chamadas. Então, quando isso acontece, ele vai fazer essa chamada post aqui, mandando para um Lambda. Perfeito? E aí, o que a gente tem mais aqui? Deixa eu mostrar. Opa, voltar aqui em regras. Event Talk. Boa. Eu tenho do SQS e da Step Function, tá? Todos eles seguem o mesmo padrão, ó. Se eu virar aqui, ó, source com app, esse daqui é o step function, então ele está pegando o prefixo detail type step function, certo? Para onde ele vai enviar? Para a máquina de estado, essa daqui, ó, para step functions demo eventos. Ó, ele já foi executado várias vezes aqui, obviamente, eu mandei 30.000 eventos, cada evento que bate, ele 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 vai chegar aqui, e olha só que legal, ó, ele mostra pra gente, eu tenho uma step function que vai rodar em paralelo 3 lambdas, tá? O lambda 1, 2 e 3, e por último ele insere num Dynamo, né, que é o banco de dados. Então, tudo que está verdinho, ele executou com sucesso. Se tivesse falhado alguma coisa aqui no meio, ele ficaria vermelho, né, ou amarelo, e eu poderia clicar e entender, olha, a entrada foi essa daqui e o meu output foi esse daqui, tá? Eu quero uns detalhes? Não tem problema, ó. Você quer um detalhe do Lambda? Você quer saber que Lambda é esse? Você quer o log dessa execução? Tá tudo aqui. Eu posso olhar função por função, ó, tudo que aconteceu. Gente, isso daqui para cada execução é algo lindo, principalmente quando a gente vai falar, né, sobre entender o que aconteceu, entender o comportamento. Eu não estou falando de você fazer um debug de código a nível de negócio, estou falando de você olhar e entender de cara onde falhou. Isso é orquestração, tá? E aí ele, nesse caso aqui, eu estou rodando um para cada evento, certo? Como eu já mandei vários, e aí deixa eu mostrar aqui então do SQS. Cadê? Aqui, aqui. Ó, o do SQS é o prefixo demo e ele está enviando para essa fila aqui. Essa fila é consumida por uma trigger de Lambda, ok? Então, cada vez que vem uma mensagem para essa fila aqui, isso foi uma configuração minha, tá? Eu configurei para cada uma mensagem, manda para esse Lambda. Aí, por último, mas não menos importante, já que eu rodei 30.000 vezes e eu falei que observabilidade é uma coisa muito importante, deixa eu mostrar o X-Ray, tá? Então vamos lá. Eu vou entrar aqui no X-Ray e ele já vai me mostrar um mapa de serviços. E esse é um dos motivos de eu ter mostrado para vocês agora há pouco a minha arquitetura. Por quê? Porque olha só como ficou parecido aqui no mapa de eventos com a minha arquitetura. Eu tenho a minha step function, eu tenho o que a step function está fazendo, aqui embaixo eu tenho o API Gateway, eu tenho o SQS, tudo por onde passou a mensagem. Aí, o mais interessante que de eu falar é que eu nunca informei diretamente nem o X-Ray, nem a AWS o que eu estava fazendo. Eu simplesmente comecei a rodar e ele montou esse mapa para mim. E esse mapa foi das interações dos últimos 5 minutos. Se eu clicar aqui, ó, em Step Function, olha só que legal. Ele vai mostrar quantas solicitações passaram por essa Step Function, tá? Nos últimos minutos. Se eu clicar nessa função aqui, ó, ele vai falar latência, percentual de falhas e assim por diante. Isso eu estou falando só do mapa de serviços. Olha aqui em rastreamentos, ok? Eu posso descer e entender, ó,
que aconteceu com as step functions aqui? Deixa eu vir aqui do lado. Ó, o que aconteceu? Como é que foi as chamadas? Eu tenho o P50, o P95, o P99. Para quem faz monitoramento sabe o quanto isso é importante. Deixa eu mostrar aqui um dos rastreamentos. Peguei um aleatório. Aqui provavelmente é de uma step function, é isso mesmo? Ó. Olha só que legal. O da step function, ele está mostrando, ó, entrou no paralelo, todo o paralelo demorou 108 milissegundos. A lambda, né, a lambda do tipo 2 aqui demorou 108, essa lambda demorou 15. Ela foi mais rápida que as outras. Só que como é tudo paralelo, ela teve que esperar. Olha só, você consegue ver cada uma das lambdas como ela trabalhou. E a lambda que insere no Dynamo, tá? Tá aqui, ela demorou 19 milissegundos. Só que 19 milissegundos foi no total. Vamos olhar aqui embaixo, ó. Ela tá aqui, deixa eu dar uma aumentada na tela dessa lambda. Boa. A invocação, ó, 6 milissegundos. Quanto tempo demorou só o Dynamo? 4 milissegundos. Ok? Então você consegue entender o que aconteceu dentro do seu código e saber passo a passo, porque muitas vezes a gente faz um código que interage com o banco e acha que, e aí ele está demorando, a gente acha que é o banco. Com isso daqui, a gente para de achar. Ah, nesse caso aqui, como toda a invocação demorou 6 segundos e 6 milissegundos, desculpa, e só o Dynamo demorou 4, significa, né, que, poxa, 70% do tempo, 60 e poucos por cento do tempo foi gasto só no Dynamo. Então, se a gente quiser melhorar, tem que melhorar aqui. Apesar de a gente já estar falando de algo estupidamente rápido, 4 milissegundos, tá? Só para vocês terem uma ordem de grandeza, uma piscada do nosso olho demora 100 a 300 milissegundos. A gente está falando de 4 milissegundos aqui, tá? E todos os logs de todas as funções estão aqui embaixo. Tudo unificado, bonitinho, para você conseguir, tá, entender o que aconteceu, quanto foi usado, qual o nome do log string, tudo aqui, tá? Então, você ter algo assim já ligado na sua infraestrutura, poder ler os logs, né, com o CloudWatch Logs Insights, que é você fazer query diretamente no log para tirar, né, alguns insights. Deixa eu executar essa query que está aqui, ó. Olha lá, ó. Eu executei uma query do padrão, né, do padrão do CloudWatch Insights e ele já me retorna todos os dados em relação a essa query. Eu posso fazer queries muito complexas, essa daqui foi um filtro simples, mas eu poderia ter feito somas e assim por diante. E para retornar isso daqui, ó, ele mexeu em 2.4, né, megas de log dos últimos 5 minutos e retornou tudo, tá? Então, isso tudo que eu mostrei aqui, se você tem uma infraestrutura desse tamanho, com vários microserviços, igual eu mostrei aqui, com vários pontos, né, de erro, prováveis erros, você ter a observabilidade de tudo que você está orquestrando é muito, muito importante, tá? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que você tenha curtido muito, tá? E que eu possa ter ajudado você a mover e a escalar a sua empresa para utilizar orientação a eventos aqui na AWS.